tua palavra, Senhor. Sede do relacionamento contigo, Senhor. Nos torne filhos melhores, Senhor. Servos melhores, Senhor. Nós suplicamos pela tua graça, pela tua misericórdia. Venha nos sustentar, venha nos conduzir. E de antemão, Senhor, obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada porque o Senhor enviou o seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nos salvar, para nos resgatar. Nós estaríamos mortos, mas o Senhor não quis assim. E nós somos gratos a Ti por isso, Senhor. Venha conduzir essa EBD, que tudo que seja feito aqui, seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Ministério de Louvor. Boa noite, irmãos. Boa noite, não. Que isso, gente? Já estou na noite aqui. Gente do céu, para os irmãos acordarem, né? Ah, desculpa. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé. Vamos louvar ao nome de Deus. Nesse dia, né? Não está sol, mas é um dia que nós temos que nos alegrar. Que esse é o dia que o Senhor fez, amém? Que realmente em comunhão nós possamos reconhecer o nome forte de Jesus e nos reunimos aquecidos por sua luz. É isso que nós vamos cantar agora. Vinho e pão. Nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, esse é meu lugar. Anfitrião, com vinho e pão celebraremos.
Deus. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, faremos uma leitura alternada do Salmo 24. Salmo 24, eu vou iniciar a leitura e os irmãos lerão os versículos pares. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternos, para que entre o Rei da Glória. Amém, amém. Que bênção, né? Declararmos que sabemos, temos o Rei da Glória, temos esse Jesus, nosso Deus poderoso, que está aqui para nos salvar e que, se assim Ele permitir, o veremos na entrada dos céus. Que bênção. Amém. Bom, irmãos, temos agora um momento de saudar nossos visitantes. Temos visitantes de primeira vez na EBD? Temos. Por favor, se coloque em pé, fale seu nome. Vanilce, vizinha da Dona Lloyd, que bênção tê-la aqui conosco. Fique um pouquinho aí em pé para conhecermos. Temos mais visitantes de primeira vez? Não? Então, vou pedir para que os irmãos da BT cumprimentem a senhora Vanilce. Muito bem, Vanilce, seja muito bem-vinda, tá? Olha, ela sabe Libras, já vi ali, ó que bênção. Que Deus a abençoe, que seja a primeira vez de muitas. E como o pastor brinca, né? Quando vier, sempre que vier, traga a Dona Lloyd contigo. Muito bem, pode se assentar. Irmãos, nós temos um momento de alguns avisos. Eu vou iniciar falando aos pais do departamento infantil. Hoje, nós mudamos nosso horário de ensaio, excepcionalmente, para depois da EBD. Isso porque nós temos a necessidade de ensaiar no templo, com os microfones, e no sábado tem ficado um pouco complicado, glória a Deus, porque a gente tem muita programação, então nem é uma reclamação. Mas precisamos do apoio dos irmãos para ficarem no máximo 30 minutinhos, para a gente passar aqui a cantata de Natal. Tem um outro recado que a Rose tinha me pedido, eu vi aqui. Ah, tá bom. Irmãos, quem estiver conectado no Wi-Fi da Betel, principalmente na rede da Claro, a comunicação está pedindo para desconectar, porque a gente não está conseguindo transmitir o culto. Tá? Parece que o sinal está instável, então desconectem-se do Wi-Fi e conecte-se com Deus. Ficaria melhor se eu não tivesse gaguejado, mas tá bom. Vem, Rose. Bom dia, igreja. Eu vou pedir para o pessoal da comunicação projetar aqui. Irmãos, domingo que vem é o dia da Bíblia. Acho que a maioria sabe, né? E como o dia da Bíblia é um sonho nosso, nesse dia, já um sonho de muito tempo, que nós distribuíssemos Bíblias por aqui. Então, como no domingo nós teremos uma atividade especial com um pastor que está para vir, né? Um pastor que pastor que é surdo, né? É um pastor, Paulo César. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso no sábado.
Então, toda a igreja está convocada, toda a igreja, a estar aqui umas 15 para as 2. O que nós vamos fazer? Nós iremos nos dividir. Uns irão lá para ali, no farol ali mesmo. Nós vamos tentar até ir lá para cima. Tem um farol bom ali, que fica bastante tempo parado para a gente distribuir Bíblia. Tá? E outros vão pegar os vizinhos. Tem algumas pessoas que estão no Grupo Emanuel. Então, nós não vamos conseguir ficar depois das 3. Nós vamos fazer até umas 10 para as 3, quem é do Grupo Emanuel. Mas nós contamos com aqueles que não são do Grupo Emanuel, que façam a distribuição dessa Bíblia. Teremos uma faixa, vamos estar levantando a faixa dessa vez, vai ter um suporte ali para a gente levantar, e você simplesmente vai entregar a Bíblia para a pessoa. Dentro da Bíblia tem um adesivo, que tem o endereço da igreja, o WhatsApp da igreja, os dias de culto, para não ficar uma coisa assim... Só a Bíblia. Então, você pega, você vai distribuir essa Bíblia, você só fala, olha, é um presente para você. Você quer mais informações? Está dentro. Se você sentir de fazer, que nem outro dia a Marta, né, conversou com um rapaz, que nós estávamos fazendo a distribuição, ela conversou com um rapaz surdo, né, quando nós fizemos o outro evangelismo no Betel da Missão. Então, nós contamos com vocês. Nós precisamos evangelizar os nossos vizinhos, até por causa dos nossos valores. Nós temos que estar atentos às demandas da nossa comunidade. E qual é a demanda maior? É Cristo. Tá bom, irmãos? Então, contamos com vocês aqui no sábado, umas 15 para as 2, para a gente ver quem é que vai lá para a avenida e quem vai aqui pelo bairro. Tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe. Irlan, projeta, por favor. Isso. Irmãos, bom dia a todos. Não esqueçam, o evento que a Rose está propondo de entrega de Bíblia é no próximo sábado, 15 para as 2. Nesse mesmo sábado, nós vamos ter, a partir das 16h30, às 4h30 aqui na igreja, um workshop de Libras. Este moço que está aparecendo é um pastor surdo, ele está vindo de Uberlândia e contamos que ele esteja sentado nessa mesa junto com a nossa irmã Letícia Muniz e eles vão coordenar um bate-papo, troca de informações, nós vamos entender mais desse ministério de Libras, o que é, como é, quem pode participar. Então, caso você goste ou queira realmente ombrar conosco, nos ajudar nesse ministério, próximo sábado, às 16h30, nós aguardamos vocês. Nós vamos mandar de novo no grupo de WhatsApp da igreja um Google Forms para você dizer o seu nome, telefone, se você vem, se você não vem. Agora, caso você não esteja no grupo da igreja, procure um de nós, a Marta, a Luci, ou qualquer outra pessoa que esteja com a camiseta como a da Luci, e nós te daremos as informações necessárias, né? Então, nós estamos precisando urgente de alavancar realmente esse ministério, porque em Guarulhos nós temos uma média de 10 mil surdos, considerando a proporcionalidade de habitantes da cidade de Guarulhos. E onde estão esses surdos? Nós precisamos de ir atrás deles. E precisamos de estar preparados, saber o que fazer, o que falar, como falar, e neste workshop nós vamos trabalhar este tema. Então, desde já, fica o convite, e os irmãos que queiram conhecer melhor, nos procure. Deus abençoe. Irmãos, e eu tenho um último recado. No próximo domingo, dia 8, nós faremos o encerramento da EBD de 2024. Então, semelhante ao que nós fizemos no primeiro semestre, nós estamos fazendo a apuração dos alunos mais assíduos. Então, convidamos a todos que vocês estejam aqui conosco. Domingo que vem teremos uma aula conjunta também com o pastor Paulo. Então, será uma bênção que todos participem juntos e não faltem para que vocês possam comemorar aqui, que a gente possa celebrar essa bênção que foi a EBD de 2024, por a glória de Deus. Amém?
Bom, nós cantaremos agora ao Senhor o hino 19, Rei Sublime, e durante o cântico do hino, os irmãos que vieram preparados com dízimos e ofertas terão a oportunidade de fazê-lo. Depois do hino, a palavra é do pastor. Eu vou convidar a igreja a já se colocar em pé. Estava esperando o amém. Vamos sentar, queridos. Graça e paz a todos, um dia abençoado na presença do Senhor, iniciando a semana que Deus tem para nós. Quero só reforçar, irmãos, outros avisos importantes aqui já foram dados, espero que você tenha fixado na sua mente,
Mas eu quero lembrar que hoje nós teremos o culto com ceia, com celebração da ceia. E além do culto com celebração da ceia, teremos a recepção de irmãos. Isso é festivo no meio do povo do Senhor. Aqueles que já estão caminhando conosco há algum tempo, este ano inteiro, estiveram em preparação na classe de novos membros, com o presbítero Jesuel, com o presbítero Inforsato, foram já entrevistados, examinados pelo conselho da igreja, e hoje vão ser recebidos, não é? Motivo de alegria, irmãos. E eu quero lembrar também que na quarta-feira o nosso culto de oração vai ter uma especialidade aí, vamos dizer assim. Vamos reunir todos os integrantes dos pequenos grupos. Então, você que já faz parte de um PG, um pequeno grupo, precisa aqui estar. E você que ainda não faz parte, mas é o dia do culto de oração, esteja aqui também e vamos celebrar o ano dos encontros dos pequenos grupos, que já terminou na semana passada. Essa vai ser uma celebração. Um detalhe importantíssimo, irmãos: o último momento dos PGs sempre é o momento da engorda, né? O momento do lanche. Então você, por favor, cada um, traga um pratinho cheio, algo para beber, um suco, um refrigerante. Atualmente eu estou mais no suco, irmãos, por razões óbvias, né? Então, vamos nesse sentido, cada um trazendo um pouco, vamos ter a mesa ali cheia, farta, e ter um momento de confraternização. Tá bom. Eu quero falar também do que consta no boletim. No próximo domingo receberemos o pastor Paulo Sérgio, foi falado pelo Jesuel aqui, ele vai nos falar pela manhã, à noite também. Mas à noite, irmãos, nós vamos ter aqui a cantata de Natal, cantata Noite de Esperança, apresentada pelo Grupo Emanuel. E à noite a mensagem, ainda que mais breve, vai ser dada pelo pastor Paulo Sérgio. Você já ouviu um pastor surdo pregar? Então você vai participar desse momento abençoador aqui, próximo domingo. E com a cantata do Emanuel, é a ocasião, como sempre fazemos, de você convidar parentes, vizinhos, colegas de trabalho, gente conhecida, o padeiro, o açougueiro, o entregador de gás, viu? O seu advogado, o dentista, convidar todo, o cabeleireiro onde você corta o cabelo, convide para estarem todos aqui, chegue antes. Vai ser uma celebração. A exemplo do que teremos no domingo seguinte, dia 15, que vamos ter pela manhã, não está no boletim, pela manhã nós vamos ter a cantata das crianças no dia 15. As crianças vão apresentar a sua cantata. E à noite, a cantata Foi um Milagre, apresentada pelo coral Melodias de Vitória. Então, dias 8 e 15, celebrações de Natal aqui. Alguém já me perguntou essa semana, mas e quanto aos 2 domingos restantes do mês de dezembro? Dias 22 e 29. Nós teremos as atividades normais, ok? Escola dominical e culto da noite. Mas as nossas celebrações de Natal serão dia 8 e dia 15. Ok, irmãos? Vamos orar agora mais uma vez, pedir graça da parte do Senhor. Deus Pai, Deus querido, aqui nos reunimos. E como cantamos, ó Deus, este é o nosso lugar. Lugar que aprouve ao Senhor plantar a Tua igreja, plantar a cada um de nós e plantar no nosso coração alegria, ó Deus, por pertencer ao Teu povo. Ó Deus, fala-nos ao coração nesta hora, nesta manhã. Iniciamos o mês de dezembro e queremos fazê-lo na Tua presença. Queremos lembrar, ó Deus, dos nossos irmãos que sofrem com enfermidades, que o Senhor os alcance, cuide deles, ó Pai. Aqueles que nos assistem pela internet se enquadram nisso, que o Senhor realmente possa abençoá-los. Lembro aqui da nossa irmã Dona Irene, que tem tantas enfermidades ao seu redor, sobre a vida dela. Ó Deus, estende a sua boa e bondosa mão sobre a vida da nossa irmã, abençoando também nosso irmão Seu Benedito, ó Deus. Nós colocamos todos eles, pedindo que o Senhor esteja ao redor de cada um. E oramos, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos separar em classes, irmãos.
Pois bem, meus irmãos, vai ser colocado aí o nosso PowerPoint para os irmãos acompanharem. Hoje eu gostaria de iniciar o mês de dezembro falando sobre as mensagens do Natal, com base no livro de Isaías. Você pode abrir a sua Bíblia lá. Isaías, capítulo 7, do verso 1 até o verso 14. Isaías 7, de 1 a 14. As mensagens do Natal. Eu vou ler, peço que com atenção os irmãos acompanhem. A palavra nos diz: sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E diz-lhe: acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo e o conquistemos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. E continuou o Senhor a falar a Acás, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acás, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Até o verso 14, na verdade, passamos aí. Irmãos, vamos ter mais uma palavra de oração. Nossa irmã Aline Stort passou aqui agora e pediu que orássemos pelo sobrinha ou sobrinho? Agora eu esqueci. Mas é sobrinha, se não me engano, Manuela, né? Ela foi internada, está sendo tratada e pede a boa mão do Senhor sobre a vida dela. Vamos orar? Feche os seus olhos. Diácono Elcio, pode vir aqui, meu irmão? Orar por nossa aula, mas também orar pela sobrinha da nossa irmã Aline. Oremos. Santo Pai eterno, Deus de amor, Deus de misericórdia, Pai, graças te damos, Pai, graças te damos por todas as aulas que estão acontecendo aqui na sua casa de oração, ó Pai. Abençoa os professores, usa eles, ó Pai, através deles, ó Pai, traz seus ensinamentos para nós, que são tão ricos e preciosos. Somos totalmente dependentes do Senhor e precisamos aprender cada dia mais, ó Pai, a se andar no seu caminho, ó Deus. Que todas as aulas sejam cheias do seu Espírito Santo, Pai querido. Da mesma forma, Pai, agora eu te peço, Pai, te coloco diante do seu altar de graça, Pai, a sobrinha da nossa irmã Aline, ó Pai,
Senhor, eu não sei qual o problema que ela está tendo, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor conhece, ó Deus. O Senhor que é o médico dos médicos, ó Pai, estende sua mão poderosa sobre ela, ó Pai. E se assim for da sua vontade, cura ela, Pai. Restaura ela, ó Pai. Senhor, cuida dos pais dessa criança, ó Pai. Dá conforto aos corações do Pai dessas crianças, ó Pai. Que eles possam buscar em Ti, ó Pai, o refrigério. Que eles possam buscar em Ti a calma, a confiança, ó Pai. Que o Senhor, Pai, não tem nada impossível, Pai. O Senhor pode tudo, ó Deus. Cuida dessa família, cuida da Aline e do Djalma, ó Pai. Eu não sei quão grande é a aflição, ó Pai, mas eu sei que todos que estão cansados, sobrecarregados, aflitos, podem Te procurar e o Senhor vai dar tranquilidade, ó Pai. Cuida deles, Pai, em nome de Jesus Cristo eu Te peço. Amém. Muito bem, meus irmãos, como disse nossa irmã Natasha há pouco, nós, adentrando o mês de dezembro, último mês do ano, duas coisas acontecem conosco. Primeiro, eu e você estamos cansados, não é verdade? Quando chega o final do ano, nossas forças, como diz lá o povo do sul, estamos esgualepados. Esgualepados. Parece que todo ano nos acompanha, né? Eu falando da minha realidade, como pastor, ali depois das férias, em fevereiro, irmãos, é uma facilidade, a mente está aguçada, e a palavra vem, e é bênção. No final do ano a gente tem que pedir misericórdia para o Senhor. Senhor, a cabeça já está tão cheia, me ajuda, Pai. Então, por um lado, estamos cansados, mas graças a Deus por isso, sinal de que pudemos realizar tantas coisas, Deus esteve conosco, né? Mudanças ocorreram, lutas foram vencidas, graças a Deus por isso. Mas a outra realidade é a realidade do Natal. E o Natal mexe com a gente, não só pelas luzes que à noite nós vemos nas casas, centros comerciais, mas pelo próprio espírito do Natal. E espírito do Natal aqui não tem ligação nenhuma com o que é apresentado pela sociedade, mas biblicamente falando, né, nós estamos cercados das impressões do Natal, e isso é bem diferente. Que bênção nós temos de celebrar, temos oportunidades de celebrar o Natal na igreja, na casa do Senhor, o verdadeiro Natal, não um Natal sem Cristo. Um Natal sem Cristo existe? Mas a maioria teima em celebrar um Natal sem Cristo. Mas não existe. Nós estamos celebrando o nascimento do Salvador. Agora, de forma geral, irmãos, nós pensamos no Natal de uma forma inversa, não errada, mas de uma forma inversa. Eu não sei se você já reparou nisso. Nós nos acostumamos a ver o Natal a partir daquilo que já foi realizado, né? Sempre com base no que temos aqui registrado no Novo Testamento. E isso, repito, é sim a celebração do Natal, é a concretização do Natal, a materialização de tudo que foi predito sobre a vinda do Messias, o nosso Redentor. Só que, mesmo não incorrendo em algum erro ao fazer assim, não estamos transgredindo nenhum princípio da Bíblia, mas acostumados que estamos a isso, a pensar no Natal de uma forma inversa, analisando tão somente a concretização de tudo que cerca a vinda do Salvador, sem partir do começo de tudo, sem olhar para as profecias, só focando no cumprimento delas. Fazendo isso, nós acabamos perdendo muito do real sentido, do real significado, da essência deste evento, porque a Bíblia fala do Natal não apenas nos evangelhos, não apenas ao relatar ali José e Maria. A Bíblia fala do Natal de uma forma muito mais extensa. As Escrituras não falam do nascimento de Cristo somente quando narram a palavra do anjo a Maria, por exemplo, a reação dela e de José, os pastores no campo, né? A saga dos magos e assim por diante. Nós não podemos esquecer que a Bíblia fala do Natal e aponta para o Natal já
no Antigo Testamento. Quem aqui pode nos lembrar, vamos ver algumas delas, mas quem pode nos lembrar de alguma profecia ou promessa de Deus sobre a vinda do Salvador feita lá atrás do Antigo Testamento? Me ajudem. Opa, pode ler aí, depois você fala. Pode ler, qual que é? Alô, som. Sim. Que no Gênesis, logo após pecar, Deus fala que agora me fugiu a passagem, mas que a serpente ferirá o calcanhar e ele ferirá a cabeça. Já era Jesus. Gênesis 3,15 já é considerado o proto-evangelho, primeiro evangelho, primeiríssimo, logo depois da queda do ser humano. Então vejam, irmãos, cada detalhe do que aconteceu no nascimento de Jesus ocorreu para que se cumprissem as profecias que vieram, portanto, muito antes. Foram profecias dadas por Deus e registradas pelos profetas centenas e milhares de anos antes do evento em si, da encarnação do nosso Redentor. Então o Natal é uma das claras demonstrações de que a palavra empenhada por Deus realmente se cumpre. Aliás, quando você abre lá em Mateus, em Lucas, principalmente nesses dois evangelhos, você vai ver os evangelistas contando a história da vinda de Cristo nesses termos: para que se cumprisse a profecia, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Então, o Natal, irmãos, você vai lembrar de fazer isso? Quando você estiver ali ao redor da mesa farta, criança brincando, correndo para lá e para cá, né? E quando você estiver ali, antes da ceia, que para alguns a ceia é às 9 da noite. Você já notou? Não aguenta esperar. Dorme antes, né? Mas, enfim, seja qual horário. Antes disso, lembre-se de orar. Agradecendo pela vinda do Redentor, é óbvio. Mas lembrando que isso foi o cumprimento de profecias que Deus mesmo colocou na boca dos seus profetas centenas de anos antes da vinda do nosso Senhor. A palavra empenhada por Deus cumpre-se cabalmente. E no nosso dia a dia, quando as coisas apertam ou saem da rota, nós temos dificuldade de lembrar disso, que a palavra empenhada por Deus cumpre-se cabalmente. É por isso que eu disse que nós pensamos no Natal de forma inversa, alterada. A ordem certa para captarmos tudo do início ao fim é partindo das profecias sobre Cristo e irmos estudando isso, né? Aliás, você sabia que nós temos um verdadeiro livro sobre o Natal inserido aqui na profecia de Isaías? Esses primeiros capítulos aqui de Isaías são chamados de livro do Emanuel, não é do grupo Emanuel, mas é livro do Emanuel ou livro do Natal. É a profecia natalina que começa no capítulo 7 aqui, vai até o capítulo 12 de Isaías. Recomendo aos irmãos durante a semana lerem. Está dando um bu aqui, né? Você está percebendo? Peço aí ajuda, está dando uma reverberação, Kleber. Então leia durante a semana, irmãos, Isaías 7 até o capítulo 12, capítulos que falam de Cristo, ótimo, meu irmão, que foram registrados séculos antes da vinda do Salvador. Então, quando nós abrimos esse verdadeiro compêndio sobre o Natal, contido aqui no livro de Isaías, nós encontramos a promessa do Natal, encontramos a criança, falando especificamente da criança do Natal, falando da grandeza do Natal, enfim, da celebração da vinda de Cristo. Mas vamos para frente. Vejam o que diz Isaías. Não está indo. Isso, Leandro, você pode tirar o meu pendrive do meu controlinho e colocar de novo? Às vezes,
resolve. Ô Senhor, ajuda. Eu quero contar a mensagem do Natal, Senhor. Qual é o problema daqui? Então vou pedir a ajuda de vocês aí, que vai para passar o próximo slide. Resolvido? Irmão, um bom presente de Natal para o seu pastor é um novo controle. Controle de slide. Muito bem. Isaías 7,14 está aí no texto. Diz o quê? Vamos ler juntos? Leiamos. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. 700 anos. Ela mudou, ele mudou. Agora eu consigo? Eu consigo, gente. Gente, esquece do presente. Pronto, está aqui. Obrigado, irmãos. 700 anos antes de Jesus nascer, foi o tempo que Isaías profetizou. 7 séculos antes. O profeta vislumbrou um filho que nasceria de uma virgem. Como seria isso? E era um sinal do Senhor para aquele tempo. Alguém que nasceria de forma incomum, milagrosa, como promessa da libertação de Deus. Foi uma promessa para todos os tempos, apontando, anunciando a chegada de Jesus, o verdadeiro Emanuel, o Deus conosco. Se Isaías 7 previu que o Messias nasceria de uma virgem, Isaías 9, o capítulo lido pela nossa irmã Eunice, que faz parte desse livro do Natal dentro do livro de Isaías, Isaías 9 previu que ele seria muito mais do que um bebê prodígio. O Emanuel de Isaías 7,14 é um menino divino de Isaías 9,6. E o profeta o descreveu da seguinte forma, né? Isaías 9,6. Eu tenho aqui também no slide. Vamos ler juntos? Porque um menino nos nasceu, se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ok. Mas a fim de entendermos corretamente o contexto em que essas profecias foram dadas, promessas como essa foram feitas, nós precisamos falar de Acás, que pouco falamos. Acás, que reinava sobre Judá naqueles dias, algo que, repito, quase nunca fazemos quando falamos sobre o Natal, não é? Acás estava envolto num grande apuro político, irmãos. Cabe entendermos esse contexto. De um lado, os assírios o pressionavam, ambicionando a conquista ali da Palestina. De outro lado, tentando resistir às ameaças dos assírios, estavam sírios e samaritanos. Então ele estava cercado, problemas, apuros políticos, por assim dizer. Sírios e samaritanos queriam o apoio dos de Judá, para que os três juntos, sírios, samaritanos e judeus, construíssem uma aliança, se opondo aos assírios. Obviamente os judeus nunca iriam se unir aos samaritanos, aquela rixa vinha de longe, né? Porque os samaritanos eram um povo misturado, judeus que se casaram com outros povos. Os judeus sempre tiveram um olhar, isso era errado, mas é o que acontecia. Então uma aliança com o samaritano jamais, era preferível se juntar aos assírios, o que de fato Acás estava pensando em fazer. Só que ocorreu que quando os sírios e os samaritanos constataram que Acás não ia se unir a eles, os dois povos decidiram atacar Judá, estabelecer ali um rei que se aliasse a eles. E aí eles pensavam que os três juntos, a Síria, Samaria e Judá, iriam combater as ameaças dos assírios. Isso é importante da gente entender. Vejam o que está registrado aí no capítulo 7, versos 1 e 2, temos aí na tela também, acompanhem. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Você já ficou com o coração tão agitado
como se agitam as árvores do bosque com o vento? Eu já. Você já viveu um pouquinho, eu acho que você já também passou por isso. Acás e o povo de Judá estavam com o coração assim. Talvez isso hoje fosse diagnosticado como o quê? Ansiedade, síndrome do pânico, e aí vai, né? Estavam com o coração agitado. Pois bem, e todo esse problema geopolítico disfarçava algo bem mais profundo. Israel e Judá nunca quiseram se submeter de verdade à palavra de Deus. Então o reino do norte havia se separado do reino do sul, por isso a Assíria ameaçava a paz na Palestina, por isso a Síria buscava tirar vantagem de Israel e Judá. A lição é clara, irmãos. Sempre há uma razão mais profunda para os nossos problemas reais do dia a dia. E é a falta da nossa conexão com Deus, a falta de fé em Deus. Sempre que abandonamos a palavra de Deus, nós pagamos um preço muito, muito caro. E vale a pena lembrar aqui a palavra do reverendo Ronaldo Lidório. Cadê o Wagner? O Wagner que gosta de postar e é abençoador mesmo ouvir as mensagens do pastor Lidório, né? Que diz, em várias mensagens dele, que a fé, verdadeira fé, gera descanso. Você quer medir na sua vida se o que há implantado dentro de você é verdadeira fé em Cristo? É se você descansa. A verdadeira fé no verdadeiro Deus gera descanso. É entender que as mãos do Todo-Poderoso cuidam de cada detalhe, não é? O grande problema nosso é esse. Mas observe mais de perto, irmãos, o estado desse homem com o coração agitado aqui, acelerado. Pela leitura desses capítulos, nós notamos que Acás havia abandonado a herança espiritual do seu avô, Uzias, do seu pai, Jotão. E assim ele abandonou o próprio Deus. Quem aqui, deixa eu fazer uma breve enquete. Quem aqui teve a bênção de ter sido criado num lar já evangélico? Levanta a mão. Muito bem. Olha, não é a maioria, eu acho. Quem aqui não teve esse privilégio? Veio a Cristo posteriormente. Olha, é a maioria. A maioria. Pois bem, Acás foi, por assim dizer, criado num lar que temia a Deus. O seu avô, como nós dissemos, Uzias, homem de Deus. O seu pai, Jotão, lhe deram uma herança espiritual, irmãos. Só que ele abandonou isso. E nós vemos Acás pressionado aqui de todos os lados, agora, já tendo previamente desprezado esse compromisso com Deus. Vemos Acás apavorado aqui, agitado por conta dos boatos do povo. Vemos Acás cego para o que Deus tinha feito até aquele momento. Os inimigos não conseguiram executar o plano maligno, mas Acás não tinha olhos para enxergar a mão de Deus, o livramento de Deus. Nós vemos Acás tentando controlar tudo sozinho. Esse é um outro pecado nosso. E que muitas vezes não nos damos conta. É preciso, quase sempre, alguém, então, fator externo, vir e nos, como é que fala? Nos cutucar e falar assim: ô, você está querendo carregar tudo sozinho? Você tem essa impressão já? Em momentos da sua vida? De querer, você já quis resolver tudo. Não, eu dou conta e eu resolvo, e é só... Qual a conclusão a que chegamos logo? Seria tão bom, vamos pensar por esse lado, poder esticar a mão, fazer alguma coisa, poder falar algo, poder fazer alguma coisa e resolver tudo sozinho. Não seria bom? Hein? Mas a gente consegue isso? Mas a gente insiste nisso, não insiste? Qual o nome desse pecado? Poderia me ajudar? Autossuficiência, orgulho, soberba, presunção. O que mais? É tudo aí nessa linha mesmo, né? Irmãos, o nosso coração por natureza é arrogante.
Nós pensamos que nós carregamos e resolvemos tudo sozinhos. E olha que interessante aqui, verso 3. Acás tentando resolver tudo sozinho. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho. Como é que chamava o filho dele, gente? Um resto vou verá. Um resto vou verá, vem aqui. Imagina. Então disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama um resto vou verá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade. Onde é que ele estava? Veja esse detalhe. Vai ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Pois bem, pare e pense comigo aqui. Em um momento como aquele, o que Acás, rei da nação, estaria fazendo no final da extremidade, no final do aqueduto, lá na ponta do aqueduto que abastecia o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lavava a roupa. É isso o sentido aqui. O que ele estaria fazendo ali? Parece que ele estava tentando garantir por si mesmo, garantir com as próprias mãos, que o suprimento de água da cidade aguentaria firme ao cerco do inimigo. Parece que ele estava tentando controlar tudo por si próprio, por suas próprias forças, sozinho. E repito, eu e você, muitas vezes cometemos esse mesmo erro. Nós alinhamos as coisas e tentamos resolver sozinhos, como se o controle estivesse nas nossas mãos. Como se a nossa sabedoria humana fosse suficiente para colocar tudo no lugar. E não é, nunca foi, nunca será suficiente. Nós não conseguimos controlar tudo sozinhos. Você já passou por isso, eu acho? Já teve a experiência de andar naquele carrinho de parque de diversão? Nem sei se existe mais hoje. Não aquele que você acelera, mas aquele que está num trilho. Você coloca a criança ali e ela vai, tem a direção, e ela faz tudo, né? Tá. Não é verdade? Ela pensa o quê? Que ela que está comandando as ações. Então ela vira para cá e tal. Mas o carrinho está no trilho ali, né? Muitas vezes nós somos que nem essas crianças. A gente esquece que quem nos conduz não somos nós mesmos. Mas a gente está lá na direção e tentando resolver as coisas, né? Puxa vida, é algo que a gente precisa entender. Pois bem, primeira lição, ou mais uma lição, eu e você não conseguimos. Sabe aquilo que você está carregando e que é um verdadeiro fardo? Pode ser mais recente, pode já estar durando algum tempo. Você não consegue resolver. E a gente precisa admitir isso. E a gente não precisa se desgastar quanto a isso. Precisamos entender que nós não nos bastamos, precisamos crer. A fé, verdadeira fé no verdadeiro Deus gera descanso. Mas ali estava Acás tentando examinar tudo e fazer tudo e tudo e tudo. Ah, pastor, mas acho que ele era perfeccionista. Ele estava ali analisando em detalhes as coisas para fazer tudo com excelência. Está errado isso, pastor? Eu pergunto a você, ser perfeccionista, o que você acha? Hã? É desgastante ser perfeccionista. Irmãos, ser perfeccionista é um pecado que precisa ser tratado. Nós devemos fazer tudo com excelência, para a glória do Senhor. Nada menos que isso. Mas o perfeccionismo, ele transpõe o fazer com excelência. Ele mistura as coisas. O perfeccionista pensa que ele resolve todas as coisas sozinho. E ele acaba, sem perceber, muitas vezes, trocando a glória de Deus por sua própria glória. Quando, na verdade, imbuído, primeiro, lá atrás, de glorificar a Deus, no caminho ele vai se perdendo, ele faz as coisas para ele mostrar que ele consegue fazer muito melhor do que os outros até.
Então as coisas são invertidas e tantas outras coisas que a gente pode falar aqui sobre perfeccionismo. E quem sabe a gente vai estudar ainda, ter um trimestre aí só para falar disso. Precisamos analisar. Temos numa extremidade aqueles que são desleixados, acomodados, e temos na outra extremidade o perfeccionista. Thalita queria falar? Não, não. Eu vi a sua reação, pensei que fosse, minha irmã. Mas vamos prosseguir? O texto continua. E na sequência nós vemos Acás disfarçado de temor a Deus. Olha o que dizem os versos 10 a 12. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Gente, quem é que falou para Acás pedir um sinal para Deus? Quem falou com ele? Eu vou ler de novo, verso 10. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo... Foi o próprio Deus que pediu para Acás, falando: pode pedir um sinal para mim. Isso é curioso, é até estranho, porque pedir sinal para Deus, em outros textos, é sinônimo de incredulidade. Mas aqui, quem é que está falando? Deus. Pode pedir um sinal para mim. Pede um sinal, ok. Aí verso 12. Acás, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Acás, disfarçado de temor a Deus: não vou pedir nada ao Senhor, eu não vou tentar ao Senhor, não vou colocar o Senhor à prova. Então, pedir um sinal naquele contexto não seria colocar um sinal o Senhor à prova, seria obedecer ao Senhor, certo? Deus é quem estava lhe dirigindo a palavra. Deus autorizou, carimbou ali, agora você pode. Talvez até Acás esteja, ao citar isso, estava se lembrando do que está em Deuteronômio 6,16, de não colocar Deus à prova, né? E com isso Acás queria dizer que ele tinha muito temor a Deus. Será mesmo? A gente já viu que não. Ele estava disfarçado de temor a Deus, usando um texto da palavra de Deus, quando a ordem de Deus era clara: pode pedir. E ele fez o contrário. Como nós somos mestres em disfarçar o pecado, citando até a Bíblia, né, irmãos? Eita! Eu me lembro de um casal. Ela já tinha sido criada na igreja, ele é novo convertido, casaram. E aí, numa palestra para casais, a hora que chegou lá no texto falando da responsabilidade da esposa, é o texto que todo marido gosta. Aí, ao olhar para aquele texto, coisa nova para ele: esposas sejam submissas ao próprio marido, texto que é tão mal compreendido. Naquele momento, ele virou para ela e falou: tá vendo? Não foi o melhor uso da palavra de Deus, não é? Ele usou a palavra de Deus de uma forma indevida. Ele não entendeu o que era. Foi entender posteriormente o que significava a submissão da esposa, a missão de apoio da esposa diante do seu marido. Nós podemos cair nesse erro tantas e tantas vezes. Pegar a palavra, não a interpretar corretamente, usar indevidamente. É o que fez aqui Acás, disfarçado de temor a Deus. Cuidado, irmão e irmã. Mas Deus, nesse momento de grande pressão, de coração agitado e de cegueira espiritual do rei Acás, do desespero dele para controlar tudo sozinho, e até de disfarce de piedade, nesse momento Deus fala. Glória a Deus por isso. Cadê o Danilo? Se fosse numa igreja pentecostal, você agora ia falar o quê? Eu vou até repetir, como ele já sempre faz, né?
Nesse momento de grande pressão, dos erros de Acás, disfarçando de piedade, querendo controlar tudo, nesse momento Deus fala. E é para glorificar de pé mesmo ao Senhor. Deus fala. Aliás, irmãos, Deus sempre falou. O homem é que não escutou. O ser humano é que não dá ouvido. Deus sempre falou desde o início de tudo, você já reparou? Desde o início da história da humanidade, Deus sempre falou. E a gente precisa dar ouvidos. E aqui mais uma vez, ele ali interrompe a agitação do coração de Acás e ele fala. E a gente precisa prestar atenção ao que Deus falou para Acás, que tem conexões de perto com a vinda de Cristo, com o Natal que nós celebramos. Então, vamos fazer alguns destaques aqui, para observar como Deus trata do coração dos seus servos, e como isso tem longo alcance, né? O primeiro ensino a ser destacado é que Deus vem até onde nós estamos. Deus é que vem até onde nós estamos. Deus é que nos alcança na condição em que nos encontramos. Deus vem até o nosso chão, irmãos. Na hora da maior aflição do rei, Deus foi ao encontro dele, enviou o profeta dele, Isaías. Deus buscou Acás para lhe falar ao coração. E qual foi a palavra de Deus através do seu profeta ao coração de Acás? Verso 4: acautela-te e aquieta-te, não temas nem desanime o teu coração. Então, antes de lhe dar a maior das suas promessas, a promessa relativa à vinda do Messias, antes disso, Deus alcança Acás onde ele estava, do jeito que ele estava, e diz assim de perto, para ele especificamente: Acás, cuide aí dos rumos da sua agitação. Seu coração acelerou, rapaz. Está em pânico, contenha a sua preocupação, acautela, toma cuidado com isso e aquieta-te. Não é assim que Deus sempre age conosco, mesmo sem a gente perceber? Ele vem ao nosso encontro nas situações mais desconcertantes, nos lugares mais inesperados. Por exemplo, numa reunião de trabalho, quando você ali, Rafael, vou perguntar para sua esposa, com quantos chefes você trabalha, Juliana? Repita, por favor. 17. Não eram 12? Eram 16. Eram 16. Sim, eu sou secretária, irmãos, para quem não sabe. E depois você chega em casa e ainda tem o Rafael. Ainda tem. Deus. São 18. Minha irmã, numa reunião de trabalho, nas questões que acontecem ali, Deus vem ao nosso encontro, irmãos. Você quer falar, Eli? Diga, irmão. Só voltando lá quando Deus fala que para fazer prova dele, né? Lá em Malaquias ele sugere isso, né? Que fazer prova dele, né? Quanto a entregar o dízimo Deus está enchendo o seu celeiro, né? Sim, então o que aprendemos ou depreendemos disso? Que tem coisas que Deus nos manda fazer prova dele. Provai-o. Pede um sinal. Tem coisas que a gente não deve mexer com isso, porque daí já será dúvida, né? Olha só que interessante. Pois bem, Deus vem ao nosso encontro lá no laboratório com o resultado do exame na mão. Quem aqui já passou por isso? Emílio? Sair do laboratório com um exame que apontava algo que você não queria ter, ou na própria sala de cirurgia, no canteiro de obras, na cozinha da sua casa, na sala de aula, no meio da rua, eu não sei. Quando menos esperamos, já foi. Quando estamos sendo vencidos pelo temor, pela desesperança, Deus nos alcança. Deus vem ao nosso encontro. Deus nos alcança na condição em que estamos. Deus sempre chega para nos socorrer, irmãos. Ele vem até onde nós estamos. Então, em resumo, a mensagem de Deus por meio de Isaías ao rei Acás, naquele momento de turbulência total e falta de paz, é que apesar da intenção maligna dos inimigos ali ao redor,
apesar do furor daqueles adversários, apesar das tramas maldosas que de fato existiam, Deus, o soberano, estava dizendo que isso não aconteceria, que as coisas tomariam outro rumo, que os planos dos adversários não vingariam, que ao invés de desgraça seria a graça de Deus que reinaria. E eu quero te lembrar que Deus falou essas coisas e agiu dessa forma ao anunciar a vinda do Salvador, a vinda do Messias, o Natal de Cristo, ao profetizar sobre a chegada de Jesus a esse mundo. O Natal, irmãos, por excelência, é o momento de relembrar que Deus vem até onde nós estamos, na condição em que estivermos. Você com certeza já passou por esses momentos de turbulência, coração agitado, que você não conseguia nem orar. Você já passou por isso? Senhor, não tem nem forças. Senhor, não tem nem mais o que dizer. Mas isso já é uma oração, né? Você pode abrir a Bíblia lá comigo em Marcos, capítulo 6, versos 45 em diante, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 45 a 56. Vamos ler juntos? Vale a pena. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 45 até o final do capítulo. Vamos ler juntos? Vamos lá. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Até aí já está bom, irmãos. Em resumo, Jesus andando por sobre o mar. Os discípulos estavam navegando por uma cidade chamada Betsaida, quando foram surpreendidos por uma grande tempestade. Tempestade já é grande. Quando a Bíblia fala grande tempestade, então imagina. Eles estavam sozinhos, agitados, incomodados, tomados de medo mesmo, porque Jesus estava onde? No monte orando. Pois bem, e aí acontece algo maravilhoso aqui, né? Semelhante ao que aconteceu com Acás. Jesus vai ao encontro deles e fez isso chegando na hora certa. Por quê? Porque o texto diz que Jesus foi ter com eles por volta da 4ª vigília da noite. Irmãos, era das 3 às 6 da manhã. O que você costuma fazer das 3 às 6 da manhã? Para os judeus era considerado o período de maior exaustão, quando o sono pega de verdade. Eu sei que pode ser que você tenha outro tipo de experiência, mas para ele, das 3 às 6 da manhã, quando as forças acabavam, é esse o sentido. Jesus chegou na hora certa, irmãos. Jesus foi ao encontro deles, chegou na hora certa, indo até onde eles estavam. Um outro ponto é que Jesus apareceu do jeitão dele.
Deixa eu te dizer, Jesus vem do jeito dele, não do nosso. Quando você pensa num Salvador, esquece tudo que você já aprendeu pela graça do Senhor sobre o Natal, sobre a vinda de Jesus. Mas quando você pensa sobre um Salvador, como é que esse Salvador devia chegar? Uma chegada triunfal, né? O helicóptero. Uma coisa assim, marcante, edificante, diria pastor Wesley. Algo, como é que é a palavra? Cercado, quase de Hollywood, uma coisa assim. Como é que Jesus veio? Você tem uma poesia sobre isso, Oscar? Ele não era de espetáculo. Depois você traz para nós uma poesia a respeito disso. Já escrita ou ainda por ser escrita? Aliás, essa palavra espetacular, você já notou que o Evangelho, a vida com Deus, em todos os detalhes, não fala de coisas espetaculares? E você já notou que a falsa religião é que busca coisas espetaculares? Pensa no culto. O culto verdadeiro ao Deus verdadeiro, ele não é espetacular. Ele é ali, simples. É Deus falando ao seu coração, à sua mente. Mas a falsa religião, esteja ela travestida ou não de evangélica, ela sempre busca coisas fora do comum. O nosso Senhor Jesus veio desta maneira, gente. Dessa maneira. Jesus aqui nesse texto também aparece do jeitão dele, não é do nosso. Foi até os discípulos andando por sobre o mar. Uma maneira inesperada. Como que dizendo, eu tenho a tempestade sobre os meus pés, né? E eu utilizo o caminho da tempestade para te alcançar. E eu vou sobre a tempestade para te acalmar as suas tempestades internas e externas. Então primeiro ele diz, e aí ele falou, diz o texto, mas logo lhes falou, olha, Deus fala, sempre falou. E primeiro ele disse, tem de bom ânimo, sou eu. E depois subiu para o barco para estar junto com eles, fez o vento cessar. E é interessante que é exemplo de Acaz, que não creu no que Deus estava ali dizendo. Isso ficou claro quando ele não quis pedir aquela prova ao Senhor, né? Disfarce de piedade. Mesmo sendo liberado pelo próprio Deus a fazê-lo, ele não quis. Da mesma forma com os discípulos aqui. Ali no mar revolto, eles estavam com o coração endurecido, diz o texto de Marcos. Meus irmãos, nós somos os discípulos de Jesus hoje. E Deus está falando, e Deus está vindo até nós, e nós com o coração endurecido, querendo resolver as coisas do nosso jeito. Jesus foi ao encontro deles justamente para destruir a incredulidade dos seus corações. Os momentos de agitação e temor nas nossas vidas expõem o que há lá dentro de nós. Por favor, quem quer falar? Ivan? Diga, Ivan. Pastor. Sim. Do mesmo jeito que Deus está com nós 24 horas, Ele dá livramento. Ele nos dá livramento. Porque ontem, onde eu moro, é 38 degraus. Eu fui descer ontem, uma mão ao para essa, e essa outra não corre mão. Estou descendo de boa. Quando chega perto da porta, o pé escorrega. Derribei porque eu levava na mão, machuquei o cotovelo, a perna e aqui está doído. Sobrou algum lugar sem machucar? Oi? Sobrou algum lugar sem machucar, Ivan? Sobrou. Sobrou, graças a Deus. Mas foi um livramento de Deus. Amém. Eu poderia ter quebrado ou a perna ou o braço. É verdade. Ou o rosto. Cabeça principalmente, né? Livramento do Senhor. Deus vem até onde a gente está, mesmo quando a gente está caindo na escada. Deus vem
até onde estamos, não tenha dúvida, meu irmão, não tenha dúvida. Então, irmãos, os momentos de coração agitado, os momentos de temor, de incerteza, expõem o que há lá dentro de nós. É aquela frase, as crises revelam quem de fato nós somos. E por isso que elas são utilizadas por Deus, para mostrar quem nós somos, não é para os outros, para nós mesmos. Isso, Márcio e depois o Glauber. Diga, Márcio. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo essa semana, pastor. Está fresquinho. Eu tinha uma reunião e essa empresa, são duas empresas que chegaram no Brasil e nos Estados Unidos nós temos 100 clientes desta empresa. Então eu falei com a Marta, eu estou muito preocupado, porque eu vou falar com pessoas que entendem muito do assunto. Ela falou assim, pede a Deus que... E eu pedi. E para a glória de... A primeira pergunta que ele me fez é, me explica tecnicamente. Bom, era o que eu precisava ouvir para explanar para ele toda a parte técnica e conseguir aquele meu objetivo. Nossa, foi uma glória de Deus. Amém. Coração agitado do Márcio. Como diz, tem mulher que ela sempre fala isso para mim. Santifico lá. Amém, mas é mesmo. Foi um baita elogio. Coisa boa demais, né, Márcio? Deus nos dando sabedoria, acalmando o coração, nos dirigindo. Diga, Glauber. Eu já vou dar o tema da sua poesia. Cadê? Já saiu daí. Tem uma nota aqui que eu achei muito interessante. É um trocadilho com a palavra seguro. Sobre esse texto, diz que se você não estiver seguro, você não estará seguro. Se você não tiver a sua fé, você não vai estar seguro dos perigos. Então, exatamente o que Isaías falou para casa foi isso. Se você não estiver seguro, sua fé em Deus, você não vai estar seguro do mal que está vindo. É verdade. E aí, você falando isso, me lembrei do que diz Salomão nos Provérbios, não sei se é 15, 28, não tenho certeza, que diz que aquele que confia no Senhor está seguro. O que confia no Senhor está, não há maior segurança do que essa. É a oração do Márcio, que foi orientada pela esposa. Né? Pede a Deus. Eu fui lá e pedi. E olha, Deus abençoou. Então nós podemos dizer que Cristo foi até onde os discípulos estavam, os alcançou ali, por causa do que Deus fez com Acás séculos antes. É que na sequência, como a gente já viu, Deus iria transmitir, repassar ao rei Acás a profecia do Natal. Da virgem, concebendo, dando à luz um filho, lhe chamando de Emanuel. Deus vem até onde nós estamos, irmãos, na condição em que estamos. Tem até um hino do nosso cenário, esqueci o número. Se você souber, me fala agora aí. Eu venho como estou. Sim, venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. A gente vem como está, mas não fica mais como estávamos. Porque Deus nos transforma. Pois bem, temos mais tempo? Temos. Um segundo destaque, irmãos, do texto, é que Deus não apenas vem até nós... perdão, ô Deco, perdão. Diga. O que Cristo, né, nos fala nessa passagem, falou aos discípulos e nos fala hoje, é que Ele, ao ir ao encontro deles em meio à tempestade, é que Ele não nos livra da tempestade, mas Ele vai nos livrar na tempestade, porque muitas vezes nós não queremos passar, mas é no meio da tormenta, no meio da angústia, da dor, do sofrimento, enfim, das preocupações, que a nossa fé é forjada. Porque se nós não passássemos, né, aí nós não colocaríamos realmente Deus em prova daquilo que Ele é capaz de fazer, né, que às vezes a gente pode fazer isso realmente,
Então foi isso que ele disse, né? Eu estou indo ao seu encontro na tempestade para te livrar dela. Ponto. Tá claro isso. Por favor, diga, Valdemir. Eu acho que o hino que o senhor perguntou deve ser o 201, né? Vem, ó pecador, vem. Não sei se é esse, mas depois nós vamos... Oi? 104. 74. Muito bem. As tribulações vêm para testar nossa fé. As tribulações vêm para testar nossa fé. É que nós somos o povo das facilidades, né? Alguém já disse que nós somos da sociedade do analgésico. Se tivesse analgésico para tudo, para não precisar sentir dor nenhuma, a gente tomava, né? Mas é na tempestade, não fora dela, que Deus nos livra. Muito bem. Um segundo destaque, irmãos, é esse que aí está. Não é esse que aí está. Ainda está no primeiro. Um segundo destaque, além de Deus vir até nós, é que Deus reacende a esperança que a gente já perdeu. Você já perdeu alguma esperança nessa vida? Já ficou no meio do caminho? Ou não é só comigo isso? Deus diz a Acás que embora Jerusalém fosse sitiada, atacada, ela não seria de forma nenhuma destruída por completo. Seria conservado ali um remanescente fiel. Claro que não era a forma que Acás não era a forma que Acás desejava ser encorajado, não era bem isso que ele queria ouvir, né? Mas era o plano de Deus para ajudar. Olha, vamos ver de novo do verso 4 ao 7, voltando lá para Isaías 7, do 4 em diante. E diz-lhes: acautela-te, aquieta-te, não temas nem se desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições fumegantes. É assim como Deus definiu, né, os adversários de Judá. Não tema por causa desses 2 tocos de tições fumegantes. Não vai usar isso aqui para falar daqueles que te perseguem, hein? Por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal. Ou seja, Deus está atestando, de fato, a Síria, seus adversários, eles resolveram fazer-te mal. Eles, de fato, assentaram isso na mente e no coração deles. Bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo e o conquistemos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Verso 7. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Pois bem, e aí Deus mostra ao rei Acás, na sequência, que os líderes daquelas nações não passavam de homens. Versos 8 e 9, né? Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído, deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. Interessante que a Nova Versão Internacional diz assim: se vocês não ficarem firmes na fé, vocês não vão resistir. É Deus mostrando para Acás que ele podia confiar, o que confia nele está seguro, e reacendendo a esperança que Acás já tinha perdido. E Deus foi além, porque Deus sempre vai além, né? O melhor está por vir. Quem é do Somos Um? Pois bem, Deus foi além, lembrou a Acás de que ele ainda era o seu Deus, e até o orientou a pedir um sinal. Veja aí, versos 10 e 11. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede ao Senhor. E aí vem aquela história de Acás não querendo pedir, né, o sinal. Essa é uma perfeita amostra da bondade de Deus, gente. Deus que estava tratando do coração de Acás com o objetivo de reacender a esperança dele. Deus estava dizendo assim: Acás, eu sei que é difícil para você crer em mim numa hora como essa, mas para te mostrar que eu ainda sou Deus, o seu Deus, eu lhe digo: pode pedir um sinal para mim, cidadão, e eu vou te dar.
Deus não fez... Poxa vida. Aqui, Valdenir. Sueli. Diga, irmã. Não. Eu falei, puxa vida, que eu não achei o microfone, Sueli. Diga. Tá. Então, exatamente aqui, né, no versículo 4, quando fala, acautela-te e aquieta-te, não temas. E quando Jesus chegou lá no barco, também falou, né, não temas. E muitas vezes nós perdemos a nossa esperança porque nós colocamos os olhos nas circunstâncias, né? Os tocos aqui mencionados e tudo mais, né? E quando a gente traz para a nossa vida, eu falo de uma experiência muito pessoal e muito recente, né? Muitas vezes, e Deus nos alerta quanto a isso, né? Muitas vezes a gente esquece do provedor e ficamos colocando os olhos na circunstância, na provisão, né? E aí a gente perde a esperança mesmo, porque se a gente só olhar para a circunstância, não vai ter jeito de ter esperança, né? Mas Deus, na sua infinita bondade, Ele vem e Ele fala, né? Quem é que vai te prover? Né? E a experiência que eu tenho vivido nos últimos dias é que eu coloquei os olhos na circunstância e eu defini, né, de certa forma, dentro daquilo que era possível, eu defini o que eu precisava naquela circunstância, o que na minha cabeça eu precisava. E aí Deus falou, eu vou mandar, mas eu vou mandar na minha medida. Ele né? vem do jeito dele. Do jeito dele. E ensinando o quê? A depender dele em todo o tempo, né? A depender dele como provedor, independente de qualquer circunstância. E isso é maravilhoso. E é o que mais acontece com a gente, né? A gente, às vezes, está ali naquela situação e você só consegue olhar para a circunstância. E Deus, o tempo todo, nos ensina a colocar as lentes dele, olhar com o olhar dele, e ele está certamente trabalhando. Isso é maravilhoso, é uma experiência maravilhosa de se viver. Amém, Senhor. Vamos encerrar pensando nisso? Só mais uma palavrinha. Deus fez exatamente a mesma coisa com Maria. Um fato que passa despercebido é que a primeiríssima reação de Maria, ao receber as informações de tudo o que aconteceria com ela, foi uma reação de coração agitado, de perturbação, de reação, de confusão mental e emocional. Irmãos, a cabeça da Maria bugou. Literalmente. Tanto que ela pergunta, como será isso? Não é? Ela ficou desorientada, perplexa, irmãos. Mas quando ela temeu e se perturbou e ficou sem saber como prosseguir, o Senhor a encheu de esperança, reacendeu a esperança que ela já não tinha mais. Lucas capítulo 1, quero ler esse texto para terminar, do verso 29 em diante, diz assim: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, pôs-se a pensar no que significaria esta saudação, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Já é um segundo estágio. Qual foi o primeiro estágio? Perturbação. Perturbou-se muito, coração agitado. Síndrome do pânico? Não sei, mas ficou completamente bugada. Segundo estágio, a pergunta: mas como será isso? Eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já este o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. E ele termina, irmãos, eu quero que você leve essa palavra contigo. Ele termina dizendo: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O Natal é momento de lembrar disso. Para Deus, olhe para a sua realidade de vida. Não olhe para quem está ao seu lado ou para algum membro da família. Olhe para você.
Não haverá impossíveis em todas as promessas do Senhor para as suas questões. Creia nisso. Viva com alegria na presença. Celebre o Natal de Cristo desde o dia 1º de dezembro e em todos os dias da sua vida. Diga, Geraldo. Ah, sim. Ele não nos sobrecarrega, muito pelo contrário. Para aquela que dizia ser estéril. Sim. Sim. A Sueli está lembrando da resposta posterior de Maria. Qual foi? Aqui está a serva do Senhor. Eu estava com o coração acelerado, tive dúvidas, por isso perguntei, mas aqui estava a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Vamos ficar em pé? Vamos dar as mãos para encerrarmos? Davilson, venha cá, meu irmão, nos dirija nessa oração. Vamos orar com o nosso irmão, encerrando a nossa escola dominical. Senhor Deus, nosso bom Pai, aqui humildemente reunidos para aprendermos mais de Ti, queremos nesse instante, em nome de Jesus, Pai, agradecer pelo privilégio de estarmos em Tua casa, pelo privilégio de recebermos Tua orientação, receber a Tua palavra, para nos confortar, para nos trazer a realidade de que dependemos, precisamos, nada somos sem a Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Louvo a Ti, agradeço por cada família que é representada, agradeço a Ti pelas bênçãos, pelos livramentos, agradeço pelas promessas que o Senhor cumpre sobre as nossas vidas, porque o Senhor é Deus. Seja louvado, Pai. Esteja conosco, possamos ter uma semana debaixo da Tua graça, que possamos estar cada vez mais próximos de Ti, para a honra e glória do Seu santo e excelso nome. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, porque é o nosso Deus. Amém. Está encerrado, irmãos.